Olá, queridos, olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui ao vivo, hoje atrasou um pouquinho, já tivemos aqui uma situação aqui, já agora de manhã, mas graças a Deus está tudo sendo resolvido, tá, gente? Então eu estou aqui com você aqui, ao vivo, e já estamos entrando na aula, já estamos entrando. Mas graças a Deus está tudo sendo resolvido, tá, gente? Bom, agora eu vou. Você que já está ao vivo comigo aqui, eu vou passar o pessoal, tá? Para a gente poder estar aqui participando juntos dessa live de hoje, ok? Ao vivo com você aqui, a glória do Senhor. Hoje nós estamos na aula 5, né? Começamos segunda-feira, hoje é sexta-feira, então estamos na aula 5, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as escrituras. Então é importante isso aqui, muito importante. Então, estou mandando aqui, a gente não tem nem áudio aqui para a gente mandar para o pessoal. WhatsApp, mas eu estou aqui mandando o link, tá bom? E vou ver se o pessoal assiste aí a live. Hoje nós estamos falando sobre as escrituras. Então você que já está ao vivo, daqui a pouco também, nós vamos estar aqui no Instagram, ok? No Instagram. Então só mais um minutinho, gente. Só mais um minutinho. Para eu mandar para quantas pessoas eu puder aqui. E a gente ter aqui um número de pessoas participando aqui para a glória do Senhor. Ok? Deixa eu só aqui. Mais um minutinho. Mais um minutinho. Está abrindo o link aqui. Está abrindo sim. Está abrindo o link. Quem falou aqui que não está abrindo o link? Pastor Josimásio. Está abrindo aqui, pastor. Tá? Procura lá. Nós estamos aqui hoje apertado, né? A situação aqui tem dia que está tudo tranquilo, mas tem dia que dá uns problemas aqui que só Jesus na causa. Tá? Só Jesus na causa. A você que já está no Facebook aí, me aguarde, que nós já estamos já prontinho, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Aí tem gente que não sabe que está ao vivo, né? Isso é um problema. Aí não entra. Vamos ver quem já está conosco aqui. Agora nós vamos para o Instagram. Agora nós vamos para o Instagram, ok? Para ficar ao vivo aqui com você no Instagram, uma live. Deixa eu só acertar aqui.
É isso aí. Aqui, opa, já estamos no Instagram agora, estamos no Facebook e você já pode já compartilhar. Pastor José Mazo, Deus abençoe, entrou aí, que bom, hein? Bom dia, graça e paz. Depois eu conto aí, particularmente, o que aconteceu aqui, que a gente atrasou, tá bom? Estamos atrasados aí meia hora. Tá? Eu acho que vou colocar para 9h30 aqui. Mas vamos deixar 9 horas mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós estamos estudando teologia, nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos estudando a teologia em si, a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Então olha aqui, ó, Bíblia, tá? Então no nosso estudo, na nossa igreja, nós temos um compromisso com a Bíblia, nós temos um compromisso com a palavra, irmão, não adianta. Nós não vamos nos vender, nós não vamos negociar, nós não vamos negociar esse chamado. Nós não vamos negociar o chamado, nós vamos permanecer. O Alex está no Instagram, Deus abençoe o Alex. Hoje ele não está no Facebook, está no Instagram. Então, amém, querido, Deus abençoe. Pronto para mais um estudo abençoado, Deus abençoe o Alex. Que bom, que bom, que bom. E o pastor José Mazo ali no Facebook. Vamos aguardar para chegar mais alguém. Quem puder compartilhar, vai ser muito interessante. Se você puder, vai ser muito importante. Nós vamos compartilhar a palavra. E eu estava até falando com a minha esposa ontem, pastor Yara, que eu estava vendo um podcast de uma igreja até que eu incentivei a fazer, lá na região dos Lagos de Búzios. O pastor Nilson e a pastora Andréia, eles estão fazendo um podcast agora, porque viram meu podcast e perguntaram como é que faz um podcast. E tem gente que fica esperando ter todas as condições para fazer uma live, todas as condições para fazer um podcast. Ele quer câmera de alta resolução, ele quer equipamento de alto padrão, e ele nunca vai conseguir fazer, porque na verdade a situação não é favorável para muita gente. E se nós ficarmos esperando, tá tudo certo, nós não vamos conseguir. E eles começaram a fazer um podcast e eu assisto eles, né? E tá muito bacana, o som tá muito bacana, a imagem tá muito boa. E eles fazem do celular igual a mim. Então o que acontece? Antigamente, alguns anos atrás, as pessoas se reuniam, não tinha nem célula, não tinha grupo familiar, não tinha nada disso. Se reuniam nas igrejas, ou em casa, né, melhor dizendo, para estudarem a Bíblia junto, em família. Hoje, existe uma modalidade muito interessante que você pode estudar a Bíblia dentro da tua casa e compartilhar ainda com outras pessoas a palavra de Deus. Isso é muito bacana. Isso é muito interessante. Tá bom, gente? Então, a ideia é justamente levar a palavra mais longe possível, levar a palavra a mais pessoas possível. Então, hoje nós estamos estudando aqui toda manhã. É difícil, não é fácil a gente se disponibilizar para vir para cá, para preparar sozinho e tal. Não é fácil, mas a gente consegue se tiver força de vontade. Então vamos estudar, pega papel, pega caneta, pega a Bíblia, as Escrituras. Vamos estudar as Escrituras, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar o seguinte. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 33. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou não passará, ou não hão de passar. Mateus 24, 35. Outro versículo interessante. Seca-se a erva, caem as flores, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, gente, a palavra de Deus, ela subsiste. Muitos tentaram destruir a Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito durante 1.600 anos para ser escrita por aproximadamente 40 autores ou escritores,
porque o autor mesmo é Deus, o Espírito Santo. Então, por 40 pessoas de diferente classe social e cultural também. Então, a Bíblia, ela resistiu os 1.600 anos para ser escrita e ainda resiste, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Tá? A palavra de Deus permanece para sempre. Não existe, eu vou repetir, não existe outro meio, outra forma de nós conhecermos sobre Deus a não ser pelas Escrituras. As Escrituras é a base, é o pilar central de tudo que podemos conhecer sobre Deus. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outro caminho de você quer conhecer a Deus. Se uma pessoa disser assim, eu quero muito conhecer Deus, eu quero conhecer Deus, mas não existe a possibilidade de conhecer Deus sem a palavra de Deus. Entendeu? Então não existe, vou repetir, a possibilidade de conhecer Deus sem a palavra de Deus. E você que concorda comigo, põe aí um amém, fala o que você puder falar, até para a internet entender, o Facebook, o Instagram, entender que a nossa live agora, que está aqui, ela é relevante, ela é importante. Entendeu? Então, querido, não existe outro livro. Não existe outro livro. Se esse livro, se a Bíblia fosse destruída, nós estaremos privados do conhecimento de Deus. Se a Bíblia fosse destruída, nós estaríamos privados do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a natureza ou os céus proclamam a glória de Deus. Proclamam, mas não revelam. A revelação de Deus é a palavra. Então não existe outro tipo de revelação a não ser pela palavra de Deus. Amém ou não? Você me entendeu? Então vamos caminhar dentro desse estudo aqui e vamos falar um pouquinho sobre a necessidade das Escrituras. Por que que as Escrituras é extremamente, eu vou repetir, por que que as Escrituras é extremamente necessária para nossa salvação? Primeiro a gente tem que saber o que é verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos, e o tom da sua voz inferiu que em vão se buscaria essa qualidade. Porque tem gente que fala, onde está a verdade? Quem é que prega a verdade? Quem é que fala a verdade? E o Pilatos perguntou, o que é a verdade? Se não houvesse um meio de chegar ao conhecimento de Deus, do homem e do mundo, Pilatos então teria razão. Se não tivesse meio de saber sobre Deus, de não saber sobre o homem, de não saber sobre de onde o homem veio, o que o homem está fazendo aqui e para onde ele vai, se na verdade Pilatos, se não houvesse uma resposta para essa pergunta, ele teria completamente razão. Mas não a razão de andar às apalpeladas das dúvidas e no ceticismo, porque existe um livro. Por que você vai ficar na dúvida? Por que você vai ficar no ceticismo se existe um livro que chama-se Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que podem fazer-te sábio
para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo falou isso para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, olha o que a Bíblia fala. Podem fazer-te sábio. As sagradas escrituras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, onde buscar essa sabedoria? Onde buscar esse conhecimento? Onde buscar essa dádiva? Na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é o cerne. A palavra de Deus é o núcleo do nosso conhecimento. Pastor Vanil Simões, graça e paz, meu amigo. Deus abençoe aí sua vida, seu trabalho. Entendeu, meu irmão? Então, não tem como a pessoa ser sábio sem conhecer a palavra de Deus. Porque eu vejo pessoas, filósofos, né, aí na mídia, com toda a sabedoria humana, mas não tem a sabedoria divina. Ele tem a sabedoria do homem, mas não tem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está na Bíblia. Tá? Porque às vezes a pessoa tem lá, mostra uma sabedoria humana, mas ele está pecando, ele está errando. Ele está defendendo o que Deus não defende. Ele está aprovando o que Deus não aprova. Ele está aceitando o que Deus não aceita. Então nós temos que entender que não tem como a pessoa querer ser sábio sem a palavra de Deus. Deu para entender? Então isso é muito importante. Em relação, essa revelação é desejável. O ser humano já nasce com uma necessidade. Josué de Carvalho, meu amigo, Deus abençoe, assunto bom. O ser humano, ele já foi criado com uma necessidade de conhecer Deus. Qualquer pessoa, ele tem uma necessidade espiritual. Ele já nasce, ele já vem para esse mundo já com uma tendência espiritual, já com a necessidade espiritual. Tanto é que Deus ele já criou o homem com esse desejo, embora muitos acabam descambando para outras religiões que tentam conhecer Deus, que tentam buscar Deus, mas não conseguem. Então é isso que acontece. Ah, tá. Obrigado, meu amigo Alex. Saiu do Instagram, foi pro Facebook. Deus abençoe. Obrigado. Aqui tá melhor mesmo. O som tá melhor. Então, gente, o que acontece? Deus que criou o universo só pode ser um Deus sábio. Sabia? Só pode ser um Deus sábio. E um Deus sábio certamente terá um propósito para as suas criaturas. O homem não foi criado aleatoriamente, vou repetir. O homem, o ser humano, não foi criado aleatoriamente. O ser humano foi criado com propósito. Você tem que entender que você está aqui com propósito e Deus colocou na Bíblia, na sua palavra, que eternizou a sua palavra, ou seja, a palavra, ela, mesmo que ela seja tirada hoje da mão dos cristãos, ela vai estar gravada no coração. Se a gente reunir 100 pessoas que leram a Bíblia, que estudaram a Bíblia, 100 pessoas, e colocarem em um salão, em pouco tempo a Bíblia vai ser recordada novamente. Nós vamos conseguir ter a Bíblia toda, com 100 pessoas, eu acredito, que estudaram e que leram a Bíblia. Cada um vai ter um texto de cor, cada um vai ter um versículo, cada um vai ter uma passagem, cada um vai ter
E aí nós vamos ter a Bíblia de novo. Então não adianta tentarem tirar o livro da nossa mão, porque o livro vai estar no coração. Quem viu aquele livro, aquele filme, o livro de Eli, que na verdade ali era a Bíblia, tentativas de várias pessoas, inclusive principalmente de um tirano ali, um filme, tentando pegar a Bíblia. Porque ele viu o seguinte, através da Bíblia nós vamos conseguir dominar. Então tem gente que ele quer dominar através da Bíblia. E outros acreditam, nós, por exemplo, acreditamos que a Bíblia não é um livro que a gente pode usar para dominar as pessoas. A Bíblia é um livro que a gente pode usar para libertar as pessoas, e não para oprimir, e não para aprisionar. A Bíblia diz bem claro que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que liberta a pessoa é a palavra de Deus. Então, um Deus sábio certamente terá um propósito para as suas criaturas. E negligenciar esse propósito é loucura. E encontrá-lo constitui pecado. Ou seja, encontrá-lo não. Contrariá-lo constitui pecado. Quando você contraria, melhor a frase aqui, contraria a vontade de Deus, contraria o propósito de Deus, você está em pecado. É como se você estivesse remando contra a maré. Você está remando. Eu lembro que um dia, pouco tempo atrás, eu estava no mar e eu não consegui sair da água, porque a maré estava empurrando para dentro do mar e eu estava fazendo força para sair. Eu estava literalmente dentro da água, mais ou menos 1 quilômetro de distância da praia, e eu não conseguia sair. A minha sorte é que chegou uma lancha e me pegou. Eu fui quase que eu morro afogado. Mas eu fiquei 40 minutos, 1 hora e meia, eu nem me recordo, dentro da água, esperando socorro. Mas eu estava com colete. Se eu não tivesse com colete, talvez seria pior. Mas eu não conseguia sair da onde eu estava, porque a maré me empurrava para dentro do mar. Então, a mesma coisa quando uma pessoa ele quer contrariar a Deus, quer contrariar a vontade de Deus. Contrariar a vontade de Deus é você perder o seu tempo. Contrariar a vontade de Deus, você pode se prejudicar. No caso, o uso devido da Bíblia. Tá? O Alex está falando. Infelizmente, alguns usam para se beneficiar ou até mesmo iludir os outros com falsas interpretações. No caso, mau uso, o uso indevido da Bíblia. É justamente isso, Alex, que nós precisamos estar combatendo. Porque muita gente, o que está acontecendo com as pessoas? Por falta de conhecimento, os falsos vão lá e deturpam o que a Bíblia está dizendo. E acabam eles conseguindo enganar essas pessoas. Quantas igrejas, quantas seitas conseguem arrastar multidões, mas não são pouca gente não, mas são muita gente. Pouco tempo atrás, uma igreja chamada Vivendo em Graça, de um porto-riquenho chamado José Luiz de Miranda. O José Luiz de Miranda, ele se auto-intitulava Jesus. Ele dizia que era Jesus e que nunca ia morrer. E morreu alguns anos atrás, de cirrose, inclusive. Ele bebia. E morreu. Ele disse que nunca ia envelhecer, mas na verdade envelheceu e morreu.
Então, as pessoas e muita gente que eu conheci, gente é boa, leitora da Bíblia, mas fazia uma interpretação equivocada do texto, se descambou para essa religião e não consegue mais voltar para a verdade, para a palavra. O apóstolo Paulo advertiu isso, que nos últimos dias muitos darão ouvidos às fábulas, ensinamento de demônios e doutrina de homens. Então as pessoas usam, Alex, a palavra para deturpar e enganar os incautos, enganar as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Você está me entendendo como é que funciona? Então, Deus, Ele quer que você estude a Bíblia. Estude. Não leia somente, mas estude. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, quando nós vamos examinando, nós vamos descobrindo. Na aula passada eu falei de um assunto, de alguns versículos que a gente tem que interpretar da maneira correta. Senão, vai ficar muito aquém daquilo que nós estamos, vamos colocar. Por exemplo, João Batista falou, eu falei isso outro dia, eis o Cordeiro de Deus, na nossa versão está escrito que tira o pecado do mundo. Mas na versão original é que carrega o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus carrega o pecado. Porque se a gente acreditar, ele só tira o pecado do mundo. É por isso estudar, eu tenho um livro ali de grego do Novo Testamento, tá? Se a gente interpretar que Jesus tirou o pecado do mundo, então não tem mais pecado. Já tirou. E muita gente se aproveita desse pequeno detalhe do texto que está mal colocado ou mal traduzido para fazer disso um cavalo de batalha e fazer uma interpretação dizendo que não existe mais pecado. Entendeu? Então nós precisamos ter esse conhecimento e esse cuidado. O pecado existe. Pelo contrário, a Bíblia até fala, quem disser que não tem pecado é mentiroso. Tá bom? Então você tem que ter esse entendimento. Então, mas como se verifica com certeza o propósito divino? Como que eu vou saber o propósito divino? Eu sempre gosto, quando eu entro nesse assunto, de citar Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre falo o detalhe, não é para você saber, e saber você já sabe, mas é para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito importante. Entendeu? Muito importante. A história prova que os homens chegam à conclusão muito diversas e muitas pessoas não chegam a conclusão nenhuma. Isso aqui é importante. A história prova que muitos chegam à conclusão diversa. Eu tenho isso, eu acho aquilo. E tem pessoas que não chegam a conclusão nenhuma. Vai comentando aí, gente. Vai curtindo e vai comentando. Para a gente poder ir longe. Aí tem pessoas que não... Eu falei outro dia, tem gente que prefere não estudar a Bíblia, não conhecer Deus, para que ele não seja culpado de nada ou não chegue a conclusão nenhuma. Outros estudam para debate, e a Bíblia fala, não estude para debate, não jejue para debate. Né? Tem gente que jejua para debate, ou estudam muito para debate. Tá? A experiência demonstra que esse problema não se resolve somente pelos estudos. Alguns não dispõem
de tempo suficiente, outros ainda que têm o desejo não possuem a habilidade, mesmo que alcance o êxito, suas conclusões seriam alcançadas lentamente e com grande desconfiança. Isso acontece. Acontece de gente que ele tem muita vontade de aprender, mas ele não tem uma leitura suficiente para isso. Ele tem vontade de aprender a Bíblia. Ele tem vontade de aprender a palavra. Mas ele lê, ele come vírgula, come ponto. Onde tem interrogação, ele fala que é afirmação. Onde tem afirmação, ele fala que é interrogação. Ele não respeita os sinais, não por culpa dele, mas por causa da cultura e da pouca leitura dele. Outros estudam e têm muita informação, mas eles querem distorcer a verdade. A Bíblia diz em Romanos 1 que uma das coisas, a pior mentira, vou repetir, a pior mentira, sabe qual é, meu irmão? É distorcer a verdade de Deus em mentira. A pior mentira não é você falar uma mentira. Ah, você está onde? Está em tal lugar, você está em outro. Eu duvido que alguém nunca contou uma mentirinha. Ah, é errado mentir? Claro que é. É errado mentir. Mas a pior mentira é transformar a verdade de Deus em mentira. Essa é a pior mentira que está em Romanos, capítulo 1, versículo 25 e 26. Romanos 1, 25 e 26. A pior mentira é você distorcer, transtornar. Até a Bíblia usa esse termo. Transtornar a verdade de Deus em mentira. Então, quando a pessoa transtorna a verdade de Deus em mentira, ele está pecando um pecado terrível. O pior pecado que ele pode cometer é transformar a verdade de Deus em mentira. Não é verdade ou não? Eu conheci um rapaz de aplicativo, até cheguei a comentar contigo, pastor, que ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e havia feito teologia, mas não vivia o que sabia. Na verdade, o amor de Deus não estava nele, pois não recebeu de fato a palavra de Deus. E é verdade. Então tem pessoas que eles estudam, Alex. Estudam, no intuito de tentar colocar a palavra de acordo com ele e não ele de acordo com a palavra. Isso acontece muito, muitas vezes. Então, gente, isso é um perigo. É um perigo. Tá bom? É um perigo. Os sábios são capazes de levantar escadas de pensamentos no esforço de alcançarem as verdades celestiais, mas a escada mais elevada ainda estaria muito aquém da necessidade. Então muitos querem levantar a escada do conhecimento e serem os detentores da verdade. Não, a verdade é comigo, eu sou o dono da verdade. Mas na verdade, querido, é a palavra de Deus. Se você que vai ver esse vídeo, por acaso é um ateu, se você por acaso é uma pessoa que é ateu, deixa eu te lembrar uma coisa, ateu. O teu Criador, o teu Deus, o que te formou, te criou, está esperando por você. Seja humilde, entre pela Bíblia, entre pela palavra, conheça a palavra e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Entendeu? Isso é muito importante eu falar isso. E já estamos encerrando aqui, só para falar um pouco aqui sobre
Essa revelação é de se esperar. Essa revelação é de se esperar. A revelação bíblica é de se esperar. A natureza é a revelação de Deus que se alcança pela razão. A natureza é a revelação de Deus que se alcança pela razão. A pessoa, obviamente, ele quando olhar a natureza, ele vai falar, meu Deus, não é possível não ter um Criador por trás disso tudo. Não é possível não ter um Deus poderoso atrás disso tudo aí, dessa criação. É a razão que está mostrando. E a pessoa minimamente inteligente, ele não vai discutir sobre isso. Ele vai dizer, não, é verdade. Mas quando o homem está algemado pelos seus pecados e sobrecarregada a alma, a natureza e a razão são impotentes para esclarecer e aliviar a situação. Então, quando o homem está carregado de razão, de lógica, de achismo, ele não consegue admitir que tem um Deus poderoso através ou por trás da natureza. Vamos permitir que os homens da razão testifiquem. Disse Descartes, um dos maiores pensadores de todos os tempos, acerca dos cristãos. Fazem bem em basear a sua paz e piedade dos evangelhos, porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais. É claro que só através do evangelho, das boas novas, das boas notícias, é que nós vamos encontrar a paz da nossa alma. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter fortuna, a pessoa pode ter o que tiver, o que quiser, mas se ele não tiver paz, ele não vai ser feliz. A verdadeira felicidade está no interior da pessoa, não no que ele tem exteriormente, mas no que ele é espiritualmente. Essa aqui é a grande realidade da vida. Entendeu? Então esse homem aqui, esse grande pensador, Descartes, ele disse que fazem bem basear a paz e piedade nos evangelhos. Porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais. Então é essa que é a grande verdade e a grande realidade. Tá bom, gente? Então nós ficamos aqui, meia horinha de estudo, e já vamos encerrar, tá? E comecei 9h30, e semana que vem, não sei se sábado eu vou entrar, já vou decidir se a gente consegue falar sobre a inspiração das escrituras. Eu vou mostrar que a Bíblia é inspirada por Deus. Eu vou mostrar que a Bíblia é um livro importante para a nossa vida, em todos os sentidos. Embora for escrito por homens, realmente, não foi Deus que veio de lá e escreveu nada. Deus é o autor da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Mas não quer dizer que Deus veio e escreveu nada. Foi escrito por 40 homens, num período de 16 séculos, 1.600 anos. Isso a gente já sabe, isso é importante a gente saber. Tá? A Bíblia foi escrita por homens. Que alguém fala, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Quem falou que não foi? Claro que foi. Homens inspirados por Deus. Ok? A Bíblia foi feita ou foi escrita por homens inspirada por Deus, e muitos deles nem se conheciam. Viu, pastor Vanil? Está dizendo ali, só Cristo vai preencher o vazio que há no ser humano. Só Cristo pode preencher. Mas ninguém. E como é que nós vamos conhecer Cristo? Através da Bíblia.
através do Evangelho. As Escrituras. Eu falei outro dia que eu vi um padre dizendo que a igreja é mais importante do que a Bíblia. Ele dizia que a igreja existe, que a Bíblia existe por causa da igreja. E não a igreja por causa da Bíblia. É completamente o contrário. A Bíblia é eterna. A Bíblia já existia. Pelo menos no Antigo Testamento, que falava de Cristo. Já existia. Depois foi fundada a igreja. É claro que depois da igreja formada é que foi criada as doutrinas, os elementos que norteiam a vida da igreja. Tá? Mas a Bíblia é mais importante. O Alex está dizendo que todo ser humano tem um vazio que realmente só Deus para preencher. E Alex, Ivanil, todo mundo tem essa necessidade de conhecer Deus. Se a gente não, se o evangelho não chegar na frente, outra religião chega. Mas porque todo ser humano está em busca de alguma coisa, de um ser espiritual, de um preenchimento espiritual. Todo ser humano necessita disso. Tá bom? Nilson Pinheiro, meu amigo, meu professor e pastor, a paz do Senhor. Deus abençoe. Amém, meu amigo? Foi bênção esse estudo de hoje. Nos edificou muito. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo Alex. Deus abençoe. Bom, gente, então estamos terminando. Que Deus abençoe sua vida. Vou trabalhar agora, né? E trabalhar em outra coisa. Nós estamos aqui em obra, aqui na igreja, mexendo aqui em algumas coisas. E eu vou trabalhar. Volto para cá e meu dia hoje vai ser só aquele que Jesus sabe. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. E vamos estudar a palavra para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Um abraço. Deus abençoe. Pastor Josué, Deus abençoe.